Claudio Humberto. O nosso barulho aqui no Capão Redondo é moto. E continua a mesma coisa. Mas agora eles estão fazendo barulho de segunda, ou de domingo para segunda. Onde todo mundo vai trabalhar segunda, eles começam agora 10h40, 11 horas e vai noite adentro. Fazer o quê, né? A polícia está longe. Abraço, bom dia para vocês. Carlos Alberto. Bom dia, Pedro. É Jorge do Real Parque. Baile funk aqui na comunidade do Real Parque, todo final de semana. Começa por volta de meia-noite, vai até 6, 7 da manhã. O som reverbera de tal forma que quem mora nas partes mais altas escuta, mesmo a distâncias grandes, esse barulho, essas caixas de som aí gigantes que eles usam na comunidade. Dá até para ver a caixa piscando, dependendo de onde você mora. Então é algo que precisa ser realmente combatido, é uma falta de respeito não só para os vizinhos, mas para a própria comunidade, porque se fora ouvimos nesse volume, imagina quem está lá dentro, né? Obrigado pela participação aí dos nossos ouvintes. Sempre bom ter esse retorno aí, até para a gente enfatizar as cobranças a respeito dessa questão do barulho. 9h54, hora do esporte. O Ricardo Capriotti está com a gente para trazer as notícias do futebol. Teve muito jogo durante o fim de semana. E a partir de agora é Paulista, campeonatos regionais, intercalando com o brasileiro que vai começar. Vem aí o Brasileirão 2026, Capriotti. É isso mesmo, Pedro. Bom dia a você e a todo mundo que está conosco. Uma temporada bem diferente, mas muito legal, não é? Porque a gente já está começando aí com jogos importantes, relevantes, decisivos. O Campeonato Paulista fechou a 5ª rodada nesse fim de semana, quer dizer, quase fechou, não é? Tem mais um jogo hoje para fechar essa 5ª rodada, mas nessa quarta-feira já começa o Campeonato Brasileiro. Então são todos jogos importantes, jogos válidos, não tem aquela história, né, de começa a temporada, jogo mais ou menos, se eu perdesse aqui tá tudo bem, dá para recuperar lá na frente. Não, nada disso. Esse ano, por causa da Copa do Mundo, que vai tirar ali pelo menos 40 dias dos clubes e do nosso calendário aqui no Brasil, a temporada começou mais cedo e já com jogos muito importantes. Vamos então falar do Campeonato Paulista, dessa 5ª rodada, porque neste final de semana tivemos um clássico, não é? A vitória do Palmeiras sobre o São Paulo, no sábado lá na Arena Barueri, o que deixou o São Paulo numa situação muito delicada aí na tabela de classificação. É o 14º colocado com 4 pontos, tem o mesmo número de pontos do Noroeste, que é o primeiro time da zona da degola. Mas é que uma vitória nesse campeonato já muda muita coisa, já transforma demais a classificação. Então você vai falar, o São Paulo vai ser rebaixado? Aparentemente não, mas há muitos problemas, né? O São Paulo tem muitos problemas ainda, tentando juntar os cacos, os problemas administrativos, da saída ou do afastamento e do pedido de renúncia do Júlio Casares e da chegada de um presidente, o Harry Macis, que declaradamente afirmou que não sabia nada do que estava acontecendo no São Paulo. Então ele está tateando ainda a situação. Por isso há um sinal de alerta lá no Morumbi. Ontem, o Santos fez um jogo muito ruim contra o Bragantino, não saiu do empate por 0-0, o que também deixa o time numa situação preocupante, fora da zona de classificação. O Santos é o 10º colocado com 6 pontos. E depois do jogo, o técnico Juan Pablo Vojvoda teve que explicar muitas coisas desse time santista, não é? Do desempenho ruim do Santos nesse começo de temporada. E ele falou sobre um jogador especificamente, o Miguelito, que ontem começou a partida como titular. Muita gente pede a presença aí do Miguelito entre os titulares, mas acabou não resolvendo muita coisa também não. Vamos ouvir aí o que falou o técnico Vojvoda sobre o Miguelito. Con Miguel me fala. Sí, bueno, muito bem. Él es un jugador que se presentó primeiro día como todos, ¿sí? Mas eu não tenía un conocimiento de o día a día, ¿sí? Entonces empecé a conocer a él, vi a predisposición y compromiso, mas a su cualidad también. Comenzó a ter minutos en el juego, respondió, eso es lo que precisamos de todo jugador, y principalmente de jugadores de a base, que bueno, que en determinado momento
cuando ten minutos responden a esos minutos, y cuando toca jugar de entrada, acho que fiz una boa primeira parte y estaba bien en el jogo también. Son características que tenemos ahí, el Roleiser, son jugadores que bueno, que tienen características similares y van a ayudar ao Chile. E só para lembrar também, não é, Pedro, que a situação do São Paulo é tão complicada que ontem na Copa São Paulo o Tricolor também foi derrotado pelo Cruzeiro. Na decisão por 2-1, o São Paulo buscava o hexacampeonato na Copa São Paulo, mas acabou perdendo para o Cruzeiro e o Cruzeiro chega ao bicampeonato. O São Paulo, que tem uma base muito forte, deverá aí agora abastecer ainda mais o time principal com esses jogadores que acabaram de disputar a Copinha. Ontem também foi dia de Corinthians, o time foi até Rio Claro para enfrentar o Velo Clube. Olha, não foi um bom jogo do Corinthians também. Começou com um time misto ali, o Dorival Júnior começou com um time misto, de olho na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Bahia nessa quarta-feira na Vila Belmiro e principalmente na decisão da Supercopa do Brasil no próximo domingo contra o Flamengo lá em Brasília. Então ele mandou um time meio que misto ali pro jogo para começar a partida. Mas no segundo tempo acabou colocando alguns titulares. Dentre esses titulares, ele, Yuri Alberto, o cara que mais uma vez fez a diferença e marcou o gol da vitória do Timão, narrado assim pelo Ulisses Costa. Ele vem pra finta, vai pro drible, o Corinthians não desiste, não pode desistir. Abertura para Hugo, Hugo dominou pela ponta esquerda, cá para ataque, soltou para Vitinho, vamos ver o Vitinho nesse lance, acerta, recolheu o Vitinho, balançou, puxou, perna esquerda, cruzou na boca do gol, goleiro soltou, entrou, tocou, Yuri Alberto! Sempre ele, não é? Yuri Alberto. Ontem resolveu mais uma vez para o time do Corinthians, que com essa vitória dá um salto aí na tabela, chega à 4ª posição, 8 pontos ganhos, está a 4 do líder Novo Horizontino. Vamos ouvir o que disse o Dorival Júnior sobre o artilheiro corintiano, esse jogador que tem resolvido a vida do Timão. Yuri sempre foi um jogador decisivo, muito importante, encontrou um caminho dentro da equipe e tem sido um jogador especial em muitos momentos. Eu acho que é isso que se espera de um atacante de ponta como ele é. Hoje um jogo fecha essa quinta rodada, às 8 da noite no Canindé, a Portuguesa recebe o Guarani e amanhã a gente fala bastante desta sequência, desta semana muito importante para o futebol brasileiro, para o esporte do Brasil. Uma ótima semana a todos, até amanhã, tchau Pedro. Tchau, Capriotti. Faltam 3 rodadas para acabar o Campeonato Paulista aí. É melhor o pessoal tá atento, viu, Capriotti? Ponto final no Jornal Gente. Você fica agora com mais informações. Tá chegando Manhã Bandeirantes Campinas com o Edson Souza. Rede Bandeirantes de Rádio. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde e Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. Muito bom dia, 10 horas mais 1 minuto. Estamos iniciando o Manhã Bandeirantes desta segunda-feira. Chegando já no finalzinho de janeiro, viu? Dia 26 de janeiro. Daqui a pouco termina o mês. Daqui a pouco vem o carnaval. Há um dito popular aí de que as coisas no Brasil só funcionam depois do carnaval. Então nós vamos aguardar para ver o que é que esse ano de 2026 nos vai revelar, nos vai reservar. Lembrando que você pode nos acompanhar em todas as plataformas possíveis e disponíveis no planeta, no YouTube, no bandmulti.com.br. Você pode seguir a gente também no 85,7, que é o FM aqui da Rádio Bandeirantes, faixa estendida,
Hoje nós temos aqui o apoio técnico do Alan Zanelato, ele faz parte do timão do Gil Kleber, a gerência de jornalismo é do Walter Sena, a direção-geral é do Rodolfo Neves, e você, claro, pode nos ajudar a fazer também o programa de hoje, enviando para cá a sua pergunta ou a sua sugestão, texto pequeno, tá bom? Para a gente poder ler, 971021493, 971021493, nós vamos juntos até as 11h30 da manhã, fazendo o Manhã Bandeirantes de hoje. Bom dia, Nath Luquez. Bom dia, Edson. Bom dia, você ouvinte. E aí, como é que foi de finalzão de semana? Estamos descansados? Tudo nos trinques. Tudo nos trinques, então prontos para começar mais uma semana, mas confesso que segunda-feira é aquele dia oficial da preguicite aguda, não é? Acho que todo mundo se identifica. Acho que são duas alegrias, né? Uma na sexta-feira de noite e uma alegria na sexta-feira de noite e uma tristeza no domingo à noite. Mas eu na segunda é só uma preguiça mesmo, não é uma coisa de que tô cansada. A sexta-feira acho que todo mundo sai bem cansado. Quem trabalha no sábado, então pior ainda, Verdade. Né? Mas na segunda a gente já tá com as energias recuperadas, só precisa de um empurrãozinho. Por falar em sábado nós tivemos uma edição do Band Verão. Foi bem bacana, hein, Foi Nath? bem divertido. Eu até virei jogadora de futebol. Eu vi. Quem quiser procurar na internet, tem tutorial da Nath Luquez explicando como é que se cabeceia uma bola. Você viu só? Como é que bate de ombro. Em uma aula eu já estava profissional. Que isso, Foi muito legal. É um projeto super divertido que a gente tem aqui na casa. É um projeto que leva saúde, bem-estar, esporte. Eu acho que o verão é exatamente esse momento, né? É bom para começar no verão, porque é ruim. O inverno é a preguicite da segunda, Mas né? a areia não é muito quente, não? Não, na verdade, no dia tinha chovido um pouco antes, então deixou a areia bem gostosinha. Mas na hora que o sol começa a bater, meu Deus do céu, aí a areia fica quente. Mas é bem legal, eu acho que é um projeto que leva o pessoal de casa a querer se movimentar, principalmente nessa época que é mais fácil, que tá calor, você sai, vai pra fora. E vai ter mais, não? Eu espero que sim, não sei ainda, mas é um projeto pro verão inteiro, então até março podemos ter mais edições. Ah, que bacana. Eu gostei muito. Foi bem divertido. Eu vi o Thiago Dantas sem nenhuma intimidade com a bola no começo. Depois ele mandou bem. Depois ele melhorou um pouquinho. Você viu o carrão dele? Eu vi. Foi bem divertido. Logo menos vai estar no nosso canal do YouTube também, disponível para quem não conseguiu assistir. Band Mais. Agora é Band Campinas o nosso canal do YouTube. Não é mais Band Mais, mudou. É Band Campinas. Você procura lá na busca do YouTube, você vai encontrar, em breve sai aí o episódio. Sem mais delongas, vai chover hoje ou não? Hoje vai chover, inclusive a semana inteira vai chover e provavelmente até o final do mês teremos chuva sim. Normal, né? Típico de verão, então a gente começa inclusive a semana com um alerta amarelo do INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, de perigo potencial para tempestades, que é válido por enquanto só para o dia de hoje. É claro que ao longo do dia eles vão atualizando e tudo mais. Estão previstas aí chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, o que é bastante, podendo chegar a até 50 milímetros no dia, além de ventos intensos aí que podem variar entre 40 e 60 quilômetros por hora. Ao longo dessa semana a gente continua com essas pancadas de chuva, muito por conta do combo umidade mais calor, que é comum nessa época do ano, vem muita umidade, principalmente proveniente ali da Amazônia, e o calor que fica bem concentrado nessa época do ano, as temperaturas vão subindo ao longo do dia, e aí esse combo faz com que as chuvas venham. As temperaturas elas vão se manter durante essa semana entre 26 e 28 graus, somente na quinta-feira, com a atmosfera ficando quente ao longo da semana, que nós teremos aí os termômetros batendo 30 graus. Sexta e sábado, aí provavelmente vem uma terceira frente fria, ainda não é certeza, os meteorologistas ainda estão avaliando, mas as temperaturas caem um pouquinho, voltam ali para os 25, 26 graus. Agora, teremos mais horas com sol, mais calor e com pancadas de chuvas isoladas e de curta duração, em geral tarde e noite. É bom ressaltar que esse alerta ele é válido não só para Campinas, esse alerta do INMET que eu comentei, que é o alerta aí amarelo de risco potencial para tempestades, ele é válido para Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Bauru, Piracicaba, Itapetininga, Araçatuba, Marília e Araraquara. Essas cidades aí estão em perigo, né? Estão em alerta sob o INMET, pelo menos no dia de hoje. É claro que durante a semana eu sigo atualizando você. Você me deu uma explicação boa hoje, porque ontem à noite, na minha casa,
nós recebemos vários alertas da Defesa Civil, mas a chuva não veio. E eu estava pensando, mas não é um alerta só para o meu bairro, só para a minha cidade, é para a região, não é? Sim, sim. E geralmente essas chuvas, elas são mais isoladas, elas são chove aqui, não chove ali. Só em determinados locais. É normal, é típico de verão, é o que acontece, é o comum. O que não era comum é o que a gente viu na semana passada, com queda acentuada nas temperaturas. Nesse caso, essas chuvas que mantêm ali a temperatura alta, essas são chuvas comuns e esperadas para essa época do ano. A sensação térmica reflete o quanto parece ali tá frio, tá quente, e a sensação térmica para hoje é mais alta. Por exemplo, a máxima hoje vai ser 26 graus, mas a sensação térmica é de 28, quase 30. Por isso que eu acho que muitas pessoas no meio da noite acordaram com aquele calorão, porque realmente a sensação térmica está um pouquinho mais alta. É um país continental como o nosso. Em Brasília, por exemplo, muitos voos não conseguiram decolar e nem chegar em Brasília. Por causa de uma neblina muito intensa que aconteceu por lá. Os voos acabaram sendo alternados para outras cidades. É um transtorno, né? Você quer chegar ali, demora para chegar. Você quer chegar logo, aí não. Você imagina você. Tudo bem que Palmas, a capital, é perto de Brasília, mas às vezes você desce em Palmas, teve gente que precisou descer em Belo Horizonte, já é um pouco mais de transtorno. Né? Não, aí você desce o seu destino é Brasília, você desce em Belo Horizonte. Como é que vai ser o seu traslado até Brasília? A empresa vai levar você vai de ônibus, tem que esperar outro avião, vai só no outro dia. É uma confusão danada esse negócio de avião. E aeroporto é um lugar assim propício para você se atrasar, porque geralmente são gigantescos, cheios de portões que você não identifica também, né? Então é um transtorno mesmo. E tem gente que tá fazendo essa viagem não para passear, muitas das vezes para trabalhar, com um horário bem contadinho ali, então bem complicado mesmo. E nos Estados Unidos, hein? Essa tempestade de neve? De neve, né? Cara, eu tenho alguns amigos, até parentes que moram lá, eles estão preocupados. Eles estão dizendo lá, o serviço de meteorologia diz que é a nevasca mais forte da história. Uau! Já pensou? Nossa. E a preocupação, porque aí aquele gelo vai acumulando nos fios de alta tensão, acaba prejudicando o fornecimento de energia elétrica. Você imagina uma pessoa, a temperatura lá é menos 40, menos 30. Imagine você com uma temperatura de menos 30 sem energia elétrica. Sim. Então o aquecedor não funciona. Nossa, é um transtorno muito grande, né? Sim, inclusive essa nevasca causou o pior dia de cancelamento de voos nos Estados Unidos desde a Covid-19. E ao menos 10 pessoas morreram aí durante esse período. Que loucura, né? Como o clima está afetando tanto a vida de nós seres humanos. E a culpa não é da natureza, a culpa é toda nossa. Nossa, verdade. O presidente dos Estados Unidos disse que não está muito preocupado, deveria, mas ele não está preocupado com o aquecimento global. Mas a gente vê aí, dia após dia, o tempo mudando. Quando a gente era... você é novinha ainda, mas quando eu era criança, as estações do ano eram bem mais definidas, você sabia quando é que ia chover. Olha, eu tinha um amigo que falava assim, olha, ali no mês de setembro dá uma chuva, você espera essa chuva, em outubro dá outra chuva, você já pode colher a jabuticaba, que ela vai ficar docinha. Cara, era assim, tira e queda. Agora não mais. E afeta, uma hora chega no nosso bolso, chega na nossa vida, até porque isso afeta as plantações, afeta todo um ecossistema, não é só essas grandes tragédias, é ao longo dos anos. Mas até quando eu era criança, não faz tanto tempo assim, mas faz um tempo já, eu lembro que realmente, por exemplo, em junho, nas festas juninas, era muito frio. Muito frio, frio de cortar ali... Até aquela brincadeira de pular fogueira era pra isso, um pouco, né? Hoje não. Hoje em junho, às vezes tá calor, você vai pra festa junina. Aqui mesmo, quando a gente vem na festa junina da empresa, tá calor, vem de blusinha sem manga. Que loucura, né? Aqui faz um calorão danado na primavera, o verão vem com cara de outono. Que loucura. Pois é, mas é preocupante. A gente dá risada, a gente brinca, mas é bem preocupante. E se a gente não começar a mudar agora, são coisas pequenas, né? Se a gente não tiver essa conscientização, daqui 10, 20 anos, eu não sei o que será de nós, não. Mudando aqui a pauta do nosso programa, eu quero dar um alerta aqui. A Prefeitura de Jundiaí está dando um alerta aqui dizendo o seguinte: olha, a Prefeitura de Jundiaí não envia boletos de multas de trânsito por aplicativo de mensagem. A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte, está informando que algumas pessoas estão enviando boletos de multa de trânsito para munícipes por aplicativo de mensagem e oferecendo desconto de até 40% para quem fizer o pagamento.
Fique atento porque isso é golpe. A prefeitura não realiza esse tipo de cobrança por mensagem de celular. Para verificar se você possui multas a pagar, você deve consultar os dados do seu veículo no site da Prefeitura de Jundiaí, ou se for cadastrado no Sistema de Notificação Eletrônica, o SNE, os aplicativos CNH do Brasil e Carteira Digital de Trânsito podem ser consultados também. Para ter direito ao desconto de 40% no valor da multa, o portador da CNH tem que ser cadastrado no Sistema de Notificação Eletrônica, que é o SNE, e não ter apresentado recurso contra a autuação que recebeu. Então, se você receber aí, olha, você quer pagar sua multa aqui, recebe um recadinho por WhatsApp, né, dizendo que você tem desconto de 40%, não caia nessa que é golpe. Cai fora, né? Bom, vamos falar um pouco do programa Gás do Povo. Esse programa agora passa a atender todas as capitais brasileiras a partir de hoje, segunda-feira, dia 26 de janeiro. Nessa segunda fase, 950 mil famílias, novas famílias de 17 capitais diferentes, passam a receber então o vale para recarga gratuita do botijão de gás de cozinha de 13 quilos, que pode ser utilizado em mais de 10 mil revendedoras. Essas revendedoras são credenciadas em todo o país. O programa pretende combater a pobreza energética, definida como a dificuldade de uma família em ter acesso a esses serviços de energias essenciais, modernos, como iluminação, aquecimento, refrigeração e energia para cozinhar. O auxílio gás, benefício atual que permite a compra de um botijão de 13 quilos a cada 2 meses por cerca de 4,4 milhões de famílias de baixa renda, será substituído. Então, o que muda nessa nova etapa? A inclusão de mais 950 mil novas famílias nesse programa, a expansão para 17 capitais, essas capitais que ainda não participavam do programa, uma cobertura para alcançar todas as capitais do país e o vale que pode ser usado em mais de 10 mil revendas credenciadas. Então, agora outras capitais foram incluídas a partir do dia de hoje, como Aracaju, Boa Vista, Brasília, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, João Pessoa, Macapá, Maceió, Manaus, Palmas, Porto Velho, Rio Branco, Rio de Janeiro, São Luís e Vitória. E aí fica a dúvida, né? Quem tem direito a esse programa do governo, ao programa Gás do Povo? No caso, para receber o benefício, a família precisa ser beneficiada do Bolsa Família, ter ao menos 2 pessoas no núcleo familiar, ter renda per capita de até meio salário mínimo, estar com o cadastro único atualizado aí nesses últimos 24 meses e ter o CPF do responsável familiar regular aí sem nenhuma pendência. Muito bem, 10 horas mais 15 minutos, você ouviu aí o Quinto Sinal. Nós temos assuntos importantes hoje aqui, viu? Como sempre, no nosso Manhã Bandeirantes, nós vamos falar aqui, vamos dar umas dicas aí para você que é idoso, está entrando na terceira idade, que tipo de exercício você pode e deve fazer. Tem também a cota única do IPTU que está vencendo. Olha, comércio, indústria e serviços vence hoje, viu? Vence hoje, segunda-feira, dia 26. Também vamos falar que a Prefeitura de Sorocaba está abrindo inscrições para o programa Banco de Materiais Solidário. Além da volta às aulas, nós vamos falar sobre isso também, vamos falar sobre dengue. Tem muitos assuntos, mas muitos mesmo. Por isso a gente quer que você fique conosco aqui até as 11h30 da manhã, certo, Nath? Certíssimo. Muito bem. Eu quero falar então agora do IPTU. Já que eu anunciei aqui o IPTU, a cota única do IPTU para comércio, indústria e serviços de Campinas vence nesta segunda-feira, mais conhecido como hoje. A cota única ou primeira parcela dos imóveis não residenciais. Por isso você fica esperto aí, viu? Os contribuintes que ainda não receberam o carnê podem acessá-lo pelo portal da Secretaria de Finanças, que é o campinas.sp.gov.br. Você entra lá, tem todas as informações. Para os imóveis residenciais, o vencimento será no dia 10 de fevereiro. Quem for pagar a cota única tem desconto de 5%. E se você optou pelo IPTU digital, garante mais 1% ainda, sempre limitado aí a R$100 o desconto. E há ainda a possibilidade de parcelar o imposto em até 11 vezes. Neste ano, não houve aumento do imposto, apenas a correção da UFIC, que é a Unidade Fiscal do Município, em 4,49%, no índice do INPC e IBGE. Canais de atendimento. Para esclarecer as dúvidas dos contribuintes, a Secretaria de Finanças conta com canais de comunicação que incluem o WhatsApp, chat, além do atendimento presencial nas unidades do serviço Porta Aberta. Então você já sabe, tá bom? Vou divulgar aqui o WhatsApp.
19 98437 4700, 98 437 4700. Isso é 24 horas, viu? O atendimento é humano e somente você entra lá e tem as informações. Não tem aquele negócio de ficar conversando com um robozinho, não. O atendimento é humano mesmo. Nos dias úteis das 8 até as 16 horas, tá bom? Então você fica sabendo que você tem o atendimento lá humano e não é robô. Os pedidos de revisão de lançamento poderão ser feitos até o dia 13 de fevereiro. Portanto, não se descuide, porque se você não paga em dia, aproveitando o desconto da cota única ou parcelamento, você acaba pagando juros e multa. Vamos continuar então com prestação de serviço e com o nosso calendário para você não se esquecer. Você aí que quer participar do processo seletivo do ProUni, vale lembrar que as inscrições começam hoje, segunda-feira, dia 26, e se estende aí até às 11 horas e 59 minutos do dia 29 de janeiro, pelo horário de Brasília. O procedimento é gratuito, deve ser exclusivamente feito pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Segundo o Ministério da Educação, são 594 mil bolsas e essa é a maior oferta da história do ProUni, sendo 274.819 bolsas integrais, ou seja, de 100%, e 319.700 bolsas parciais, ou seja, de 50%. E para se candidatar, então, é simples, vale lembrar, estão abertas de hoje até o dia 29 de janeiro pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior e a seleção é feita por meio da nota do Enem. Para participar, você é estudante, deve ter completado o ensino médio ou participado das edições de 2024 ou 2025 do Enem. É necessário ainda ter uma nota mínima de 450 pontos na média das provas e, claro, não ter zerado a redação. Podem concorrer estudantes que cursam ensino médio na rede pública ou na rede privada, na condição aí de bolsistas, e quem cursou o ensino médio integralmente na rede privada também pode disputar esse benefício, desde que se encaixe nos outros critérios, nos critérios de renda, como por exemplo. Também tem acesso à política pública, pessoas com deficiências e professores da rede pública. Todos esses critérios para a candidatura estão detalhadinhos no edital que você encontra no próprio site do governo, né, no gov.br. Eu vou dar um spoiler aqui, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai falar sobre a volta às aulas, mas eu quero dizer que a ENDEC está realizando um trabalho já hoje de manhã em algumas escolas, muitas escolas particulares voltaram às aulas hoje. Então a ENDEC está fazendo aquele monitoramento, tem até um programa que eu achei bacana, o nome é bem sugestivo, chama Kiss and Go. Kiss and Go, ou seja, você deixa a criança, dá um beijinho e vai embora, não fica embaçando. Beijo, tchau. Não fica, bom, muito bom. Não fica embaçando o trânsito ali não, perto da escola. Ou então, se é o primeiro dia, eu entendo, às vezes é o primeiro dia da criança na escola. Chora. Então você para o carro um pouquinho mais longe, isso. Vai a pé com ela, deixa a criança lá na escola e depois vaza, não fica embaçando tá certo. o trânsito ali não. Mas você não gostou do Kiss and Go? Amei, achei in English ainda, né? Que chiqueza. Bacana demais. Nós vamos fazer o seguinte, 10 horas e 20 minutos, nós vamos ao nosso primeiro intervalo comercial. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a volta às aulas. O intervalo é rápido, a gente volta já. Manhã Bandeirantes. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19-3500-1500. Plano Vital Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos. Cuidar da saúde também. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto.
As escolas particulares de Campinas começaram o ano letivo nesta segunda-feira. Por isso, a INDEC começou a operação Volta às Aulas com ações para melhorar o trânsito e garantir segurança perto das escolas. Os agentes da mobilidade urbana vão acompanhar o movimento em locais com grande fluxo de carros e pedestres. As aulas da rede estadual começam no dia 2 de fevereiro em todo o estado de São Paulo. Já a rede municipal de Campinas inicia o ano letivo no dia 6 de fevereiro, quando também serão entregues os uniformes e kits escolares aos alunos. Neste ano, a operação da INDEC atenderá 16 escolas e universidades. As ações acontecem nos horários de entrada e saída dos alunos e têm como objetivo organizar o trânsito, orientar motoristas, pais, alunos e transporte escolar, além de aumentar a segurança viária. A operação vai até o dia 23 de fevereiro, passando por colégios, escolas estaduais e universidades em diferentes regiões aqui de Campinas. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Apreciar um bom vinho ao som de uma boa música não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Giani, todas as sextas-feiras, das 19 às 23 horas, você curte voz e violão ao vivo, em um ambiente acolhedor, cheio de charme, com uma vista incrível, sem cobrança de cover artístico. É o convite perfeito para harmonizar bons vinhos, pratos especiais e uma música que embala a noite. Família Giani, da nossa família para a sua família. Manhã Bandeirantes. 10 horas mais 23 minutos. A gente estava falando aqui sobre a volta às aulas. O Xandoca também deu uma dica aí, ampliou um pouco mais o nosso noticiário. Mas a verdade é o seguinte, com a aproximação aí do fim das férias, para muitas crianças, o fim das férias já chegou, né? Muitas famílias enfrentam desafios na retomada da rotina, especialmente no que diz respeito ao sono, a alimentação, organização e as emoções envolvidas no retorno às aulas. Para poder falar um pouco sobre esse tema, com muita propriedade, a nossa convidada é a pedagoga Bianca Bianchi, que está aqui conosco. Ela é coordenadora pedagógica da Educação Infantil do Colégio Objetivo Barão Geraldo. Bianca, bom dia, obrigado por dedicar alguns minutos aqui ao ouvinte do Manhã Bandeirantes. Claro, muito bom dia, pessoal. Eu acho que esse tema é tão necessário, né, para esse momento, depois das crianças um tempinho aí em casa. A gente retorna com tudo e são muitas emoções, muitas coisas acontecendo. Então, a gente sempre fala para as nossas famílias, né, que a gente precisa já ajustar os horários, já ajustar a rotina dessa criança. Então, já coloca para dormir mais cedo, já coloca aí um horário para levantar, vai estabelecendo uma rotina, né, uma organização, principalmente as crianças que mudam aí de escola, que fazem esse momento de transição, a gente sempre orienta também que tem essa previsibilidade. Então, a criança que sabe o que vai acontecer, ela já está mais preparada para esse momento de retorno às aulas, né? A hora que está começando a ficar bom, acaba, hein, Bianca? Não é? Mas a gente já sente falta, poxa vida, os corredores vazios da escola, salas vazias, eles têm que voltar mesmo. Como é que é esse período de adaptação, principalmente para as crianças que vão aí ou começar em uma escola nova, ou que vai ser a primeira vez da criança tendo contato aí com o colégio, com a escola, ficando longe do papai e da mamãe? Como que a gente pode fazer essa gestão da ansiedade dessa criança antes mesmo da aula começar? Primeiro, a gente sempre pensa em manter a criança segura, né? Então, a gente sempre, pelo menos aqui na escola, a gente recebe a família antes, faz uma reunião com as famílias, deixando tudo bem claro de como vai funcionar, e também fazemos isso com os alunos. Então, a gente começa o primeiro dia só com os alunos novos aqui na escola, então eles já vão saber como vai funcionar, já começam a conhecer os novos alunos, né, porque eles ficam preocupados, será que eu vou ter amigo, como vai ser? Então, a gente faz esse acolhimento mostrando, dando a previsibilidade e também dando essa segurança para o aluno. E a gente sabe que no começo é difícil mesmo, para todas as idades, mas, assim, eu falo que os alunos, eles se acostumam mais rápido que as mães, que os pais, na verdade. Na primeira semana, os alunos já estão adaptados e a família ainda está
preocupada. E quando a criança vai para a escola no primeiro dia, Bianca, quem sofre mais? A criança que não quer desagarrar do pescoço da mãe que entra chorando, ou a mãe que fica do lado de fora chorando junto? Quem que sofre mais, Bianca? Eu acho que a mãe sofre mais. Imagino. A criança sofre os primeiros 10 minutos, depois a mãe fica mais preocupada no resto do dia, né? Porque eles ficam entretidos ali, muitas coisas acontecendo, tudo novidade, né? Então até os mais tímidos, eles começam a se sentirem envolvidos ali nas atividades que a gente prepara. Que bonitinhos. E essa fase é uma fase até que acho que os pais sofrem mais, mas a adolescência é uma fase que todo mundo sofre junto, inclusive o adolescente, que com certeza não quer ir para o colégio. E aí, o que o colégio pode fazer para receber esse aluno que muitas das vezes até está num período difícil ali, ensino médio, pré-vestibular, já tem toda essa pressão. Como é que lida com tudo isso, hein? Eu tenho um contato muito próximo aqui com os nossos adolescentes, e eu falo que é um momento assim, de muitas emoções, né? Então, a gente mantém um diálogo muito aberto com eles. Então, principalmente na primeira semana, a gente traz algo mais leve, colocando as regras, colocando como vai funcionar, explicando tudo muito bem, né? Quais são os processos de avaliação, mostrando as mudanças da escola. Então, todas as vezes que a gente faz esse acolhimento, esse processo no início, a gente vê que o aluno ele fica mais seguro. E a gente vai incentivando, né? Olha, então vamos dormir um pouquinho mais cedo, né? Não precisa ficar assistindo série até tão tarde. Acorda um pouquinho mais cedo, que a gente sabe que nas férias eles ficam, né, sem horário, sem rotina mesmo. Então, a gente sempre orienta as famílias. Já organiza isso alguns dias antes para não sofrer tanto no retorno. Demora quanto tempo para pegar no tranco de novo, Bianca? Olha, menos de uma semana tá tudo normal. As coisas já funcionam normalmente, assim, em uma semana aqui. Os pequenos, é claro, né, que eles sentem um pouquinho mais, o pessoal da educação infantil faz esse acolhimento mais próximo, mas os mais velhos, eu acho que são tantas coisas, tantas demandas, que em uma semana eles já estão engajados com os amigos, já estão cheios de tarefas e coisas para fazer. Bianca, tem algumas crianças que encerram um ciclo e começam outro. Por exemplo, quem sai do 5º ano é ali o topo da cadeia. Aí ela vai para o 6º ano, lá é o começo da cadeia. Gente mais velha, outro tipo de comportamento. E esse choque também, os pais podem ajudar, psicólogo pode ajudar. Como é que funciona essa transição, principalmente na mudança de ciclo, Bianca? Sim, na verdade, olha, hoje a minha manhã foi organizando isso, que hoje a gente tem reunião com as famílias que estão vindo do 5º ano para o 6º, e eu acho que é um momento ali de transição de maior mudança para os alunos, que eles deixam de ter uma ou duas professoras, que é aquela referência, para passar a ter vários professores, né? Então, assim, eu sempre falo, essa clareza do que vai acontecer, tudo facilita, porque o aluno ele vem com grandes expectativas da liberdade, de não ter mais que ficar tão ali se sentindo criança, mas eles já vêm se sentindo mais velhos, né? Então, a gente mostrar o que vai acontecer, como vai funcionar, a gente sempre deixa isso muito claro, assim, principalmente para as famílias, né? E a parceria entre a escola e a família, eu acho que é algo muito importante, né? A família confiar na escola e a escola ter esse diálogo aberto para mostrar como funciona, como nós vamos avaliar o aluno, como a gente vai acolher o aluno. Isso traz uma segurança também. Então, eu acredito que essa união entre a escola e a família é o essencial, que vai trazer segurança para o aluno quando ele chega nessa transição. A mesma coisa para o ensino médio, que tudo muda também, né? Então, quando a gente tem esse diálogo aberto, esse acolhimento com as famílias, acredito que é uma boa transição aí, é algo muito efetivo que acontece. Acho que é um ponto bem legal da gente tocar, aproveitar que estamos falando de educação, principalmente educação infantil, que é um dos momentos mais importantes e primordiais, né, para o desenvolvimento da criança. Se
eu queria que, se você pudesse, né, elencar quais que são os benefícios da educação infantil nesse desenvolvimento cognitivo, emocional, de socialização para as crianças. Sim. Na verdade, a gente acha que é importante só o final, né? A gente olha lá no final, é importante o aluno passar no vestibular, é importante ter um bom resultado, um bom emprego, mas a gente começa antes, né? O aluno que ele vai aprender outras tantas coisas, que vai conseguir gerir as emoções, que vai ter uma motricidade legal, isso tudo é adquirido na infância, na educação infantil. Então, a gente vê, assim, como eles chegam tão pequenos e eles conseguem, assim, adquirir tantas habilidades, e essas habilidades são algo que vai ajudá-los para o resto da vida, né? Então, eu sempre falo, o adulto que ele que derruba as coisas, que é atrapalhado, eu falo, faltou cortar papel com tesoura, faltou trabalhos manuais aí, e tudo isso, a base é a educação infantil. Então, a gente vê hoje, assim, uma grande importância dessa fase do desenvolvimento dos nossos alunos. E quando a criança não fica, porque não quer, porque não vai ficar, e começa a berrar, como é que faz, Bianca? É raro, mas acontece sempre, né, pessoal? Acontece, mas assim, a gente não pode ligar para a família a todo tempo, até porque a família, né, precisa trabalhar e tudo mais. Então, a gente vai, principalmente nessas primeiras semanas, dando confiança para a criança. Então, falando para ela o que vai acontecer. Olha, agora a gente está aqui, a próxima atividade vai ser em tal sala, você vai fazer tal coisa. Então, dar essa previsibilidade. Olha, daqui tanto tempo a sua família vai chegar, né? Então, dar essa previsibilidade e vai mostrar para a criança que você se preocupa, que a família confia no seu trabalho, e é um processo que ali em algumas semanas, e é o que a gente sempre vê, assim, né? Em algumas semanas eles já estão habituados aí. Bianca, o Adriano Vermelho, que é nosso ouvinte aqui, está dizendo o seguinte: hoje, a opinião dele, hoje é mais difícil administrar tantos alunos de diferentes personalidades, com dinâmicas domésticas tão únicas e, às vezes, até com uma condição especial. E os profissionais da educação atualmente têm que haver uma preparação, até um treinamento específico. Ele está perguntando isso para você e está dando aqui um obrigado dele por nós lermos a mensagem e um bom dia a todos. Você responde para o Adriano Vermelho. Sim, sim. A gente tem hoje um conhecimento muito vasto, né, dos nossos alunos, das novas características que estão vindo aí, e a gente sempre pega essas atualidades e prepara os nossos professores para um novo ano. Então, na semana passada, a gente teve ali um treinamento, a gente conversou bastante com os professores sobre coisas que estão ali, que a gente vai precisar lidar esse ano. Então, é muito importante que esse professor esteja assim capacitado, que esse professor esteja atualizado. Eu acho que é um grande diferencial. O professor que ele está atualizado, ele vai saber lidar com a dificuldade, lidar com o imprevisto, lidar com a característica específica do aluno. Então, a gente tem essa necessidade, sim. Eu sei que as pessoas quase que não têm muito tempo também, Bianca, mas estamos conversando aqui. Sempre é bom, importante dizer que a gente está falando aqui com a Bianca, que é pedagoga. Bianca, eu sei que os pais praticamente mandam os filhos para a escola porque não tem muito tempo de cuidar mesmo, né? Mas, na medida do possível, no dia anterior, se os pais, para até ajudar a transmitir segurança também, até ajudar ali, se ir no portão quando a perua vai passar, se é que ele não vai levar para a escola, ajudar a preparar o material, você acha que isso dá uma confiança para a criança também? Totalmente. Eu acho que esse é o grande diferencial. A família mostrar que ela faz parte do processo. Então, assim, participar das reuniões que as escolas propõem, saber o que está acontecendo na escola, olhar o material do aluno, isso quando ele é pequeno, mas até quando ele é um pouco maior. Então, você saber o que está acontecendo, né? Para o aluno entender que é uma parceria, que ele não está sendo deixado ali na escola e que a família não cuida disso. É claro que a gente vai trabalhar a autonomia desse aluno, e é claro que isso é muito importante, mas
tão importante quanto é a família fazer parte do processo. E a gente vê claramente as famílias que mais fazem parte, né? Ou que conseguem trazer, ou que conseguem organizar, que mantém essa rotina organizada, porque a criança sozinha ela não consegue deixar essa rotina organizada, essa organização vem da família. Então a gente vê claramente assim, o aluno que tem esse apoio, ele consegue melhor nos conteúdos, ele é mais seguro, ele tem uma autoestima melhor, porque faz toda a diferença. E adolescente rebelde que não gosta de usar uniforme, Obi? É verdade, né? Olha, gente, parece que vocês estavam vendo o que eu estava fazendo antes aqui, colocando nos meus slides. A gente pega no pé, eu falo, ó, tem que usar até tudo de uniforme. Mas a gente acolhe, ouve o aluno, sempre tem uma boa desculpa, mas aí a gente conta também com a parceria da família, né? De orientar esse aluno e a gente ficar no pé aí. E o uso do celular, como tem sido essa nova regra, né? Mas e como tem sido em casa, como tem sido essa troca? Vocês já têm esse feedback? Acho que já faz quase um ano, né, dessa nova regra. E aí, como é que tem sido? Fez um ano da nova lei, só que aqui na escola, 6 meses antes a gente já tinha tirado. Então, assim, a gente vê que foi fundamental essa mudança, né? No começo, principalmente ali nos 6 meses antes, que a gente já tinha tirado, eles estavam bem resistentes, eles queriam usar escondidos na sala de aula, mas depois eles se acostumaram. Então, hoje não acontece nem deles andarem com o celular, porque eles sabem que a gente vai conversar com a família e, enfim, fazer todo esse processo de pegar, registrar, dar uma ocorrência, enfim. E a gente tem conversado com as famílias, né? A gente tem tido essa troca, que até a questão atencional dos nossos alunos, a questão emocional, das amizades, né? No passado, a gente conversou muito com uma família específica que tem alguns filhos aqui na escola de idades diferentes, e eles comentaram isso, que até em casa eles já têm essa diferença. Então, essa noção de que eu preciso parar, eu preciso estudar, eu preciso me organizar e depois eu vou para o celular. Então, para nós, assim, foi um ganho muito grande e que a gente quer continuar aí por muito tempo. Agora, tem uma questão um pouco mais sensível, Bianca, que são os alunos que têm o TEA, o TDAH, né? A gente sempre é a favor da inclusão, é claro, essas crianças não podem ficar em casa à margem da sociedade. Mas também você não pode pegar a criança e jogar ela... jogar, o que eu digo é assim, dizer assim, eu vou apostar no processo de inserção e vou mergulhar essas crianças no meio das outras. Não é assim também, tem um cuidado especial, né, Bianca? Sim. Nós temos casos aqui, eu falo que nós precisamos olhar para o aluno como único, né? Não existe um aluno igual ao outro. Então, independente, né, de qual seja a situação do nosso aluno, a gente precisa olhar para ele, olhar para os profissionais que estão atendendo e pensar em como nós podemos fazer o melhor trabalho nesse momento para as famílias. Então, realmente, não é jogar no processo e deixar acontecer. Então, todos esses casos que você citou e tantos outros, né? Hoje a gente tem casos de alunos com situações emocionais muito delicadas. Então, todos eles, a escola precisa ter esse olhar diferenciado e a família precisa ser uma parceira de trazer as informações, de ouvir o que a escola tem para trazer, porque muitas vezes a escola está vindo algo que a família ainda não está e a gente precisa ter essa troca. Você tocou num ponto bem interessante, essa questão mesmo de quando a escola acaba identificando alguma coisa para procurar ajuda médica, né? Como que é essa recepção da família? Como que é esse processo, esse acompanhamento escola, psicopedagoga, psicólogo? Como que é? Porque eu acredito que, de primeira, assim, os pais assustem, né? Então, acho que é importante a gente trazer essa conscientização. Acho que é importante começar e prevenir o quanto antes, né? Realmente isso acontece, muitas famílias se assustam, mas a gente sempre tem a forma certa de falar, né? Então, hoje a realidade das famílias é que as famílias estão trabalhando muito mais tempo fora de casa, então o aluno permanecendo mais tempo na escola, a gente consegue notar algumas coisas. Então, a gente sempre
tá trazendo essas informações, algumas vezes fazendo alguns encaminhamentos. Então, a gente tem de tudo, aquela família que agradece, que fala, meu Deus, eu não vi isso, e aquela família que fica com medo, né? Mas a gente sempre deixa muito claro que sempre que nós levamos alguma informação, que a gente está notando, algo que aconteceu, não é por mal ou algo assim, pelo contrário, é um olhar cuidadoso, e a gente vê que as famílias que mais são abertas para receber essas informações, ou qualquer outra informação, na verdade, são as famílias que conseguem atuar. E a família que consegue atuar, ela vai ter um aluno se desenvolvendo melhor. Ô Bianca, eu sou de uma outra geração, bem lá atrás, não vou nem falar aqui para você não se assustar com a minha idade, mas antigamente os professores, eles davam pito no aluno, né? Eu colocava olhando para a parede. Eu tenho muita curiosidade de saber, além de tirar o celular, quais são os corretivos que os professores aplicam nos alunos hoje, Bianca? Eu acho que assim, mudou bastante, né? Então a gente tem um perfil de professor não tão rígido, mas a gente sabe que as regras elas precisam ser cumpridas aí. Então a gente tenta sempre resolver no diálogo, conversando, pontuando as regras. Em alguns momentos, sim, sendo mais firmes. E a gente conta com a orientação e a coordenação aqui, né? Então, alguma coisa aconteceu que fugiu um pouco do normal ali, já encaminha para orientação. Nós fazemos, né? Ouvimos esse aluno, esse professor. A gente tenta mediar da melhor forma, registrar para a família. Então, é muito isso, né? Pontuar, registrar, mostrar para a família que nós estamos cuidando e pontuando o que é necessário, mas não como antes, dando o pito no aluno, né? Mais tranquilo, assim, esse processo. E como é que é o processo dos pais em casa ajudando com tarefa de casa? É necessário a ajuda ali de um responsável, mesmo que esse aluno já esteja ali num Fundamental 2, por exemplo, é importante esse acompanhamento dos pais? Mesmo com essa matemática difícil... Já não sei mais nada. Outro dia minha neta apareceu com umas contas em casa, eu não sei fazer não, viu, Bianca? Olha, às vezes eu entro aqui nas salas e eu falo, gente, eu não lembro disso também, porque eu sou da outra área, eu sou das emoções, não me coloca para fazer conta, não. Mas o que a gente sempre fala, a família não pode fazer pelo aluno, né? Então a gente tem casos que a gente olha a atividade e sabe que não foi o aluno que fez. Mas é importante sim o acompanhamento, né? Então, pegar no pé, porque a gente sabe, tem um aluno que ele vai chegar em casa e ele quer dormir a tarde inteira, que ele quer jogar a tarde inteira, que ele não quer fazer nada. Então, assim, o papel da família é dar essa orientação, principalmente para o Fundamental 2, até que eles estejam organizados para fazer sozinhos. Então, a gente faz muita orientação de estudos aqui, dando esse direcionamento para os alunos, para as famílias, e a gente pontua isso, olha, você precisa ter um horário, a família vai precisar cobrar, olha, sai um pouquinho do celular, vai fazer a tarefa, vai fazer tal coisa. É claro que tem que ter tempo livre, né? Mas não pode ser só tempo livre. Os pais visitarem as escolas também é uma boa pedida, Bianca? Olha, eu acho que tem um momento certo para isso, né? O pai, a todo momento, circulando pela escola, a gente não vê como algo positivo, porque tira a autonomia do aluno. Mas a gente entende que ter a família por perto é extremamente necessário. Então, a gente vai promover eventos, momentos para a família estar aqui. Então, a gente, por exemplo, organiza uma caminhada da família, a gente organiza eventos para que eles estejam aqui, até eventos de treinamento mesmo, né? Então, a gente, ano passado, viu que estava importante a gente falar sobre bullying, cyberbullying. Então, a gente trouxe as famílias para cá. Então, é importante a família estar no ambiente, mas não durante a aula, porque vai tirar a autonomia do aluno em muitos momentos. Muito bem, eu queria que você deixasse um recado final, Bianca, para os pais. Nós estamos no primeiro dia de aula de algumas escolas, daqui a pouco todo mundo já pega aí no tranco. Queria que você deixasse um recado, então, para os papais ajudarem os filhos aí nesse retorno às aulas.
muito bom. Então, se você é pai, se você é mãe, a gente sabe que você está deixando o seu bem mais precioso com a escola, a gente entende isso. E eu acredito que os pais precisam escolher a escola confiando que a escola está preparada e capacitada para isso. Então, se você já escolheu, agora confie no que a escola tem para fazer, o que a escola tem para entregar, né? Esteja presente em todo o processo, acolha o seu filho, que esse acolhimento, estando perto, estando junto com a escola e com a família, tem tudo para ser muito vantajoso para todos. Muito obrigado. Conversamos com a Bianca Bianchi, ela é pedagoga e coordenadora pedagógica da educação infantil do Colégio Objetivo Barão Geraldo, ajudando aí a gente a pensar um pouco, falar do preparo emocional e prático, que é essencial nesse momento de volta às aulas. Bianca, muito obrigado. Volte sempre. Muito obrigada. Até mais. Até mais. 10 horas mais 47 minutos. Eu tenho aqui um recado importante também. Eu falei que eu ia falar para os idosos. Eu vou falar agora para os idosos o seguinte, que é muito importante você ter um cuidado com a rotina diária para prevenir fraturas. Ainda ontem, depois de muito discutir com a patroa em casa, a gente resolveu comprar aquelas barras de apoio para colocar no banheiro. Sabe? Ela queria comprar já há muito tempo, a Marley, eu resisti muito, mas agora a gente resolveu que precisa tomar cuidado, porque, olha, fratura, idoso não pode ter fratura e não pode ter pneumonia, Nátia Duquesne. É verdade. Essas duas coisas, olha, eles acabam preocupando demais. Diariamente, o SUS registra uma média de 285 atendimentos diários por quedas de idosos. Só para você ter uma ideia, no Hospital Mário Gatti, aqui em Campinas, todos os dias são atendidos de 2 a 3 casos de fratura por queda. Às vezes, e a pessoa, não é que ela está correndo, é o dia a dia, sabe? Um pano que ficou no meio da casa, um movimento errado que você fez no banheiro. Então, é muito preocupante mesmo essa situação. Então, alguns cuidados aqui que você deve ter. Por exemplo, é manter uma boa iluminação na casa, é importante. Às vezes, você quer levantar de noite, não vai sair chutando tudo, né? Deixa uma iluminação adequada. Organize os móveis e ambientes sem objetos em áreas de circulação. Não utilize tapetes, né? Se evitar possível escada, se tiver escada, procura não usar escada. Não utilizar calçados assim muito moles, de solados escorregadios. Utilizar a cama com uma altura na qual sentado você consiga colocar o pé no chão, você vai descer da cama, já acaba né? Caindo. E caso haja necessidade, dependendo da idade do paciente, ter até uma parede próxima ou uma barra, como eu falei agora, para ajudar a levantar. São vários cuidados que você deve ter para prevenir lá o futuro, prevenir as quedas, né, Nath? Com certeza, e a gente tem que fazer, né, tomar todas essas medidas para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. Inclusive, uma das coisas também que ajuda muito, principalmente caso o idoso caia e tudo mais, é exercício físico. Tem que fazer exercício físico, principalmente a musculação. Eu sei que nem todos são amantes da musculação, eu principalmente não sou, mas a gente sabe que a gente tem que ter essa reservinha de massa magra para quando acontecer as fraturas, de fato, não ser tão perigoso, né? Não avançar ali um quadro crônico. Na rua também é importante andar sempre no ritmo da sua passada, não ficar correndo para tudo que é lado, ter atenção e conhecimento do caminho a ser percorrido, cuidado com degraus, irregularidades no piso, utilizar instrumentos de apoio, como já falei, só atravessar na faixa de pedestre, só atravessar depois dos carros pararem. Se você vai andar, não fica carregando 500 sacolas, vai com o carro, vai uma de cada vez. São todos os cuidados que espere o ônibus parar completamente antes de descer ou subir no ônibus. Quantas quedas acontecem? Não só com idosos, né? Não só com idosos. Então, é muito importante que você tenha cuidado mesmo para que você não caia, não tenha nenhum tipo de queda. Sim. E olha só, o avanço do sarampo nos Estados Unidos colocou autoridades de saúde em alerta em todo o mundo. A gente começou falando dos Estados Unidos e continuamos aqui. Agora um alerta de saúde, né? O país norte-americano, ele enfrenta agora um surto iniciado no ano passado, em 2025, e que já soma mais de 2.000 casos, motivados aí em parte pela redução no calendário de vacinação local. Então, diante desse cenário, a Global Virus Network, entidade internacional de virologia,
infectologistas emitiu um alerta global para conter a propagação do vírus. No Brasil, a estratégia para evitar o retorno da circulação endêmica da doença inclui levar a imunização a locais de grande circulação, como estações de metrô, por exemplo. Essa ação visa facilitar o acesso de quem está com a caderneta atrasada ou que nem possui um registro vacinal. No ano passado, o país registrou 38 casos da doença, a maioria importada do exterior. Muito bem. 10 horas e 51 minutos. Vamos fazer então mais um intervalo agora. Daqui a pouco a gente volta e nós vamos falar também sobre vários assuntos importantes. Inclusive tem um assunto importante aqui que é sobre a dengue também. Tudo isso depois do intervalo. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. A cota única ou a primeira parcela do IPTU 2026 dos imóveis não residenciais de Campinas, como comércio, indústria e serviços, vence hoje, segunda-feira. Quem ainda não recebeu o carnê pode acessar a segunda via pelo site da Prefeitura no portal da Secretaria de Finanças. Já para os imóveis residenciais, o vencimento será no dia 10 de fevereiro. Quem escolher pagar em cota única ganha 5% de desconto. E quem aderiu ao IPTU digital tem mais 1% de desconto limitado a R$100. Também dá para parcelar o imposto em até 11 vezes. Neste ano não houve aumento do IPTU, apenas a correção da UFIC em 4,49% com base no índice do INPC. Em caso de dúvidas, a Secretaria de Finanças oferece atendimento por WhatsApp e chat, além de atendimento presencial nas unidades do Porta Aberta. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. Vai reunir a sua equipe ou fechar um grande negócio? O Família Giani oferece espaço privativo para reuniões corporativas, com capacidade para até 40 pessoas. Um ambiente reservado, equipado com retroprojetor, perfeito para apresentações, encontros e eventos empresariais. Tudo isso com excelente gastronomia e um atendimento impecável, para que sua reunião seja um sucesso do início ao fim. Família Giani, da nossa família para a sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Dominou seu goleiro, vai marcar, bateu, defesa! É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. Olha, o Plano Vital do Saúde e Beneficência é o plano de saúde completo para a pessoa idosa. Ele oferece atendimento acolhedor e conta com um hospital próprio, o tradicional Hospital Beneficência Portuguesa de Campinas. Além disso, garante cobertura em outros hospitais de referência da região, como a Santa Casa de Valinhos, a Santa Casa de Vinhedo, entre outros, garantindo uma rede ampla em Campinas e região. O plano conta ainda com diversas clínicas próprias espalhadas por Campinas e região, facilitando o acesso ao cuidado de saúde.
como na Avenida Andrade Neves, na Rua Tiradentes, na região da Vila Itapura. E tem um grande diferencial, viu? É um plano sem coparticipação na utilização da rede própria, oferecendo tranquilidade e cuidado integral para quem mais precisa, por um preço acessível e que cabe no seu bolso. Mais informações pelo telefone 19 3500 1500. Plano Vital do Saúde e Beneficência. Envelhecer está nos planos. Cuidar da saúde também. Rádio Bandeirantes. Bom, eu tenho um recado aqui agora, 10 horas mais 57 minutos. A Prefeitura de Paulínia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, anunciou uma série de palestras gratuitas e também online que serão promovidas pelo Procon SP ao longo do mês de fevereiro. Olha que bacana, viu? A iniciativa tem como objetivo qualificar o consumidor, ensinar sobre direitos e deveres, além de alertar sobre possíveis golpes comuns no meio comercial. As palestras serão realizadas por meio da plataforma Microsoft Teams. E a gente está todo mundo usando essa plataforma agora, bem bacana. É porque o Skype, que era o mais usado, acabou o Skype. Né? Não existe mais. Microsoft Teams. E podem ser acessadas via internet, com computador, tablet, celular. É só você querer participar que você participa. Olha só, direitos básicos do consumidor. Terça-feira, dia 3 de fevereiro. Armadilhas do consumo, no dia 12. Depois, orientação financeira no dia 24. Jogos e apostas. É importante, viu, gente? Jogos e apostas. Eu conheço muita gente, mas muita gente mesmo que está perdendo dinheiro com apostas. Tome cuidado com isso. Não deixe seu dinheiro ir pelo ralo com as apostas. Tá bom? Mais informações no portal paulinia.sp.gov.br, vou repetir, paulinia.sp.gov.br, de todas essas palestras aqui, não que eu precise, mas essa das apostas eu achei espetacular. É realmente espetacular. Vamos falar de faculdade, então? Porque o resultado da primeira edição do ENAMED levantou uma discussão sobre a qualidade da formação médica no Brasil. O ENAMED é o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, que os médicos fazem ali ao final do curso, né? Cerca de 30% dos cursos tiveram um desempenho insatisfatório, porque menos de 60% dos estudantes não alcançaram a nota mínima para proficiência. A maioria dessas instituições são municipais ou privadas com fins lucrativos. Então, o Ministério da Educação anunciou sanções para as faculdades com os piores desempenhos. No que se refere aos alunos, entidades como o Conselho Federal de Medicina voltaram a demandar a criação de um exame de proficiência que avalie os recém-formados antes da concessão do registro profissional. Para a professora da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas, Eliana Amaral, a providência mais importante para garantir uma formação médica de qualidade no Brasil é o fortalecimento do sistema de regulação que fiscaliza, então, essas faculdades. A faculdade que inventou de ter uma escola de medicina sabe que vai transformar a pessoa em um médico e, portanto, assumiu assim essa responsabilidade com a sociedade. Mas o sistema de regularização tem que orientar qual poderia ser a solução, tem que estabelecer um plano de trabalho e fazer essa instituição se comprometer. A Eliana Amaral, essa profissional, lembra ainda que esta é a primeira edição do ENAMED, mas os formandos das faculdades de medicina, assim como de outros cursos, já eram avaliados pelo ENAD, que é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, que, de acordo com a professora, muitos dos problemas apontados pelo ENAMED já eram conhecidos anteriormente e que é inadequado medir a qualidade de um curso apenas pelo desempenho dos alunos em uma prova. Inclusive porque, historicamente, o ENAD foi utilizado como instrumento de protesto, como uma forma de boicote. Enfim, então agora provavelmente teremos aí talvez uma nova maneira de regulamentar tudo isso, mas realmente, né, como você mede um profissional, como no caso um profissional da área de medicina, apenas com uma prova teórica? É bem complicado. Outro dia também essa discussão, ela ganhou corpo também, quando começou a se falar de ensino à distância, do EAD. Como é que você faz um curso de medicina ou de odontologia à distância? Né? É complicado. O curso você pode fazer, mas como é que fica a prática? Como é que fica a avaliação? Então, há essa preocupação realmente muito grande, porque, de uma forma geral, essa avaliação aí coloca em risco esses, não só o
o curso que é oferecido, mas o dinheiro que você investe, porque você está investindo no curso, né? E que depois você acaba não tendo o efeito necessário, né? No caso da medicina, muitas pessoas às vezes vão a outros países, aqui próximo mesmo, Paraguai, Argentina, e depois fazem o revalida, né? Para poder atuar aqui na Bolívia tinha muito na disso. Bolívia, né? E aí eles vêm para o Brasil depois, tentam o revalida e muitas das vezes não conseguem. Aí fizeram um investimento alto, por mais que é um pouco mais em conta do que aqui no Brasil, né? No sistema privado, ou passaram em faculdade pública, é diferente, né? Você gastou esse dinheiro, então... eu acho que falta mesmo, até porque a gente passou por uma pandemia, alguns desses formandos passaram por esse momento também de aula 100% online, e é bem complicado, é uma situação diferente, né? E foi muito doído essa época da pandemia, né? Quantas pessoas que acabaram desistindo do curso ou não conseguiam mesmo, até, como eu estava dizendo, até a avaliação mesmo, quantas pessoas tiveram problemas, porque, poxa, à distância você não consegue fazer, não tem como, né? Não tem como. Eu acabei pegando essa fase na pandemia, mas eu fiz jornalismo, né? Por mais que, claro, uma fake news ou algum erro nosso possa sim ser fatal, é diferente de uma pessoa que lida 100% com a vida ali, né? E mesmo assim foi muito difícil você se formar de uma maneira 100% online, porque o amparo dos profissionais, dos professores no tete-a-tete ali, junto, conversando, é muito diferente de quando você tem ali um professor falando com você de maneira virtual. Verdade. Né? O tempo de resposta é diferente. Então, acho que é bom ser revisto tudo isso mesmo. 11h mais 3 minutos, o Ministério da Saúde ampliou a estratégia de vacinação contra o HPV para adolescentes e jovens de 15 a 19 anos. E isso vai ocorrer por tempo ilimitado, né? A vacina contra o HPV atualmente está disponível em dose única e está indicada na rotina para meninas e meninos de 9 a 14 anos. Esse recado aqui está sendo dado também pela Prefeitura de Louveira, que está ampliando e reforçando o aviso para que os jovens e adolescentes dessa faixa etária, mesmo durante o período de férias, está terminando, né? Você não deixe de se vacinar. A cobertura vacinal do HPV em Louveira está com 85%, é um índice bom, mas o ideal mesmo é sempre que possível alcançar os 100%, né? E os dados evidenciam avanços, mas também reforçam a necessidade de intensificar as ações voltadas a essa população para ampliar o acesso àqueles que ainda não foram alcançados pela vacina. Caso você se enquadre nesse grupo, procure uma unidade de saúde mais próxima, das 7 da manhã até as 3 da tarde, com um documento oficial com foto, a carteirinha de vacinação. Se não tiver a carteirinha de vacinação, vai assim mesmo. Em Louveira, você não vai ficar sem a vacina contra o HPV, Nath. Agora, você que precisa ir até uma agência do INSS, preste atenção, porque as agências do INSS em todo o país estarão fechadas nesta quarta-feira, dia 28, até sexta-feira, dia 30. Por quê? No caso, só para atendimento presencial, em razão de melhorias que foram programadas aí nos sistemas já previdenciários da Dataprev, empresa que é responsável pela tecnologia da informação ali da Previdência Social. Mas vale lembrar que os canais remotos de atendimento, como por exemplo o site, aplicativo, que é o Meu INSS e a central telefônica pelo 135, aí sim eles funcionam normalmente até o dia 27, tá? Depois disso não também, com mais de 100 serviços disponíveis. Vale lembrar que o INSS alerta que a partir das 7 horas da noite do dia 27 até o dia 31 de janeiro, o site e o aplicativo, como também a central telefônica, aí sim elas ficarão indisponíveis. A medida, segundo o Instituto, é necessária para que haja aí uma modernização do sistema, de modo a assegurar maior estabilidade, segurança e eficiência dos serviços. Para reduzir os impactos ao cidadão, o INSS realizou um atendimento já extra nesse último final de semana, com o objetivo de antecipar mesmo alguns agendamentos e compensar essa suspensão temporária do serviço presencial. Muito bem, às 11h mais 5 minutos, nós vamos saber com a Rafaela Oliveira, que chegou aqui toda garbosa, toda esbaforida, né, para contar para a gente quais são as novidades de hoje do portal bandmulti.com.br. Bom dia, Rafa. Bom dia.
A principal notícia que está no portal Band Multi é uma explosão que aconteceu ontem em razão do vazamento de gás que atingiu um apartamento no conjunto residencial Parque São Bento, que é a região ali do Jardim Bassoli, em Campinas. Essa explosão, como eu disse, aconteceu ontem e uma mulher ficou ferida e foi socorrida ao Hospital de Clínicas da Unicamp. Uma câmera de monitoramento ele registrou essa explosão que assustou os moradores da região. Para ter todos os detalhes, ver essa câmera, é só acessar o portal bandmulti.com.br. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o apartamento tem gás encanado e a explosão foi causada por um vazamento no momento em que a mulher acendeu o fogão. O sistema de gás ele foi desligado para evitar novos acidentes acontecessem. A vítima teve queimaduras de 1º e 2º grau nos braços e pernas e foi socorrida em estado grave pelo helicóptero Águia da Polícia Militar. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes, entre elas o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil. As autoridades elas reforçam que a importância de medidas de segurança em casos de vazamento de gás, como não acender luzes ou chamas, manter o ambiente ventilado e, se possível, se houver um botijão de gás, removê-lo para um local aberto. É uma preocupação muito grande. Em casa também, o condomínio que eu moro também tem gás encanado, tem sempre essa preocupação. Cada vez que a gente sai de casa, você volta, abre bem as portas, não sai ligando a luz, sabe? Sim. Como você disse aí, são dicas importantes mesmo para evitar os acidentes. Porque se tem um acidente, nenhum acidente é bom, é claro, não é isso que eu estou dizendo, mas, cara, a queimadura é terrível, deixa marcas pro resto da vida, né? Sim, deve ser uma dor terrível que felizmente nunca tive a passar por essa situação. Bom, uma outra notícia, uma notícia boa para essa segunda-feira é que o Bosque dos Jequitibás em Campinas recebe hoje a primeira edição de 2026 do Bosque Interativo, o evento mensal voltado à educação ambiental. A ação será realizada até as 14h na Praça do Chafariz, dentro do parque, e integra a programação em comemoração ao Dia Mundial da Educação Ambiental. Ah, legal, isso é bacana mesmo, né? O Bosque do Jequitibás é um lugar muito bonito mesmo para ser visitado e vale a pena, sem dúvida nenhuma. Sim, já levei minha irmãzinha lá, ela adorou. Gostou? As cobras, os bichinhos lá, ficou completamente maluca. E a cota única ou a primeira parcela do IPTU dos imóveis não residenciais, como comércio, indústria e serviços, vence nesta segunda-feira, dia 26 de janeiro. Os contribuintes que ainda não receberam um carnê podem acessá-lo pelo portal da Secretaria de Finanças no site da Prefeitura. O link vai estar lá no nosso site, no portal Band Multi, para você acessar também. Já os imóveis residenciais, o vencimento continua no dia 10 de fevereiro. Quem for pagar a cota única tem um desconto de 5% e, se optou pelo IPTU digital, garante mais 1% de desconto, limitado a R$ 100. Ainda há a possibilidade de parcelar o imposto em até 11 vezes. Aí sim, aí é bom, aí é bom. Aí eu gostei, viu? Parcelar é sempre bom. Tem gente que não gosta de parcelar, eu né? não sou muito fã, não, viu? Você como o Alan, que tem muito dinheiro, já chega lá, já paga. Claro. Mas eu não, eu parcelo sempre. Parcelar ainda com desconto, maravilhoso. Melhor ainda. Maravilhoso. Que bom demais. Bom, e a Casa do Trabalhador de Sorocaba, antigo posto de atendimento ao trabalhador, oferece 422 vagas de emprego nesta segunda-feira. Conforme orientações da Prefeitura, o público deve comparecer ao local, que fica ali na rua Cavalheiros, número 353, das 8 da manhã até as 4 horas da tarde, para se inscrever nas vagas. Ainda também é possível buscar atendimento em qualquer Casa do Cidadão do município. As vagas incluem como açougueiro, costureira, cuidados de animais, designer gráfico e estagiário em engenharia. Então, tem para todo tipo de função. De acordo com a administração da Casa do Trabalhador, é necessário levar carteira de trabalho, CPF e RG. No local, será possível enviar currículo por meio dos computadores disponíveis também. Além disso, a Van do Emprego e Qualificação atenderá também no Terminal São Paulo, que fica na rua Leopoldo Machado, ali no centro. Além disso, mais informações você pode conseguir no nosso site, no portal bandmulti.com, e também pelo WhatsApp, pelo número DDD 15
991492474. 991492474. Obrigado, Rafa. Muito obrigado, Edson. Até amanhã. 10 horas não, 11 horas e 11 minutos, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos num rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, nós vamos falar sobre dengue, um assunto muito importante também aqui no Manhã Bandeirantes. O intervalo é rapidão, a gente volta já. Manhã Bandeirantes. Minuto Bandmulte. Você informado em 1 minuto. As agências do INSS em todo o país vão ficar fechadas para atendimento presencial de quarta, dia 28, até sexta-feira, dia 30 de janeiro. O motivo é a realização de melhorias nos sistemas da Previdência feitas pela Dataprev. Até o dia 27, os canais digitais seguem funcionando normalmente. Os serviços podem ser acessados pelo site e aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135, que oferece mais de 100 atendimentos diferentes. Já a partir das 7 da noite do dia 27 até o dia 31 de janeiro, tanto o Meu INSS quanto a Central 135 ficarão fora do ar. Segundo o INSS, a parada é necessária para modernizar os sistemas e garantir mais segurança e eficiência no atendimento. Para diminuir os impactos, o Instituto realizou atendimentos extras no último fim de semana e garantiu o reagendamento para quem preferiu o atendimento presencial em outro dia útil. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulte. Você informado em 1 minuto. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19-3500-1500. Plano Vital Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos. Cuidar da saúde também. Sabe aquele almoço perfeito para o seu dia? No Família Giani você encontra almoço com 2 opções de cardápio executivo, preparados com sabor, carinho e qualidade. Um ambiente acolhedor, ideal para o seu almoço de trabalho ou para um momento especial em família. E o melhor, o Família Giani abre todos os dias, das 10 às 23 horas, esperando por você. Família Giani, da nossa família, para a sua família. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã e 14 minutos, e agora sim a gente vai continuar falando de saúde, porque o Ministério da Saúde iniciou ainda esse mês a vacinação contra a dengue com imunizante 100% nacional de dose única e desenvolvida aqui no Brasil pelo Instituto Butantan. A estratégia começou em alguns municípios, os municípios chamados municípios piloto, com a imunização de pessoas de 15 a 59 anos. É sobre essa estratégia piloto que a gente vai conversar com o diretor do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, Éder Gatti, a quem a gente deseja um excelente dia. Bom dia. Bom dia, Nath, bom dia, Edson, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes Campinas. Queria entender quais que foram esses critérios, quais que foram os critérios adotados para a escolha desses primeiros municípios, né, esses municípios piloto, e se isso funciona para os próximos, se essa mesma estratégia, se esses mesmos critérios também vão funcionar para os próximos municípios que forem escolhidos. O Ministério da Saúde está acompanhando o desenvolvimento dessa vacina já há muito tempo. Inclusive, participamos desse desenvolvimento junto com o Butantan. O Ministério ajudou o financiamento dessa vacina, dos estudos dessa vacina. E agora, a gente teve o licenciamento dela em dezembro. E logo corremos com a contratualização para que o Ministério conseguisse as doses. O Butantan já estava produzindo a vacina no ano anterior e tinha pronto para entregar para o Ministério 300 mil doses, e nós
recebemos essas 300 mil doses e iniciamos prontamente o uso delas já no início de janeiro. Agora em janeiro a gente já usou. E a nossa ideia foi começar justamente por 3 municípios. Esses municípios eles foram escolhidos pensando na estratégia de como poderíamos avaliar essa vacinação. A nossa ideia foi vacinar as pessoas que estão em recomendação pelo SUS, que seriam as pessoas de 15 a 59 anos. Começamos por esses 3 municípios, porque são municípios com população entre 100 e 200 mil habitantes, são municípios que têm uma boa capacidade operacional de vacinação e, o mais importante, havia uma instituição pública de pesquisa trabalhando junto com esses municípios. Então, por exemplo, no estado de São Paulo, nós escolhemos Botucatu, porque Botucatu tem a Unesp de Campinas, que já fez um trabalho de vacinação em massa da população, uma parceria entre o município e a Unesp, para avaliar a vacina de Covid-19, avaliar do ponto de vista de estratégia de saúde pública. E nós decidimos fazer a mesma coisa. Escolhemos Botucatu, iniciamos a vacinação em massa lá, e a ideia é a seguinte: nós já sabemos que a vacina contra a dengue do Butantan, ela é segura, nós sabemos que ela protege muito bem, e por isso que ela foi licenciada pela Anvisa. Só que agora a gente quer avaliar qual é o impacto populacional dessa vacina, ou seja, a gente sabe que se a gente atingir uma determinada cobertura, a dengue para de circular, porque essa vacina tem tudo para dar um bom efeito rebanho. Então, nós aproveitamos esse início da vacinação, esse momento em que a gente tem 300 mil doses na mão, para fazer uma ação em que a gente pode não só apenas proteger a população, mas também avaliar a estratégia e o seu impacto do ponto de vista coletivo, para depois partir para uma estratégia nacional em larga escala, tendo ali delimitado qual é a nossa meta do ponto de vista de saúde pública, ou seja, qual é a proporção da população que a gente precisa vacinar para que a doença pare de circular no território, e a gente espera com esses 3 municípios responder a essas perguntas. A gente pode dizer que a grande novidade é o fato de ser dose única, Werder? Então, ela é uma vacina 100% nacional e ela é a única vacina do mundo que é dose única. Nós já temos uma vacina no SUS, né, que ela é produzida pelo laboratório Takeda. Ela tá hoje disponível no Sistema Único de Saúde para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, e a novidade é que nós ampliamos para todo o território nacional. Só que ela é 2 doses, ela é uma vacina que precisa esperar um intervalo de 3 meses entre uma dose e outra. Já a vacina do Butantan, ela foi estudada, inclusive nós seguimos por 5 anos as pessoas que participaram do estudo para avaliar se ela mantém a proteção. Então, uma dose foi suficiente, então a estratégia é com apenas uma dose. Então, essa é a grande novidade da vacina. E quem vai poder se vacinar nesse período? Então, o Brasil tem um desafio muito grande. Considerando que a dengue é um grande problema de saúde pública, a vacina ela vem como uma grande estratégia, uma estratégia complementar às demais para controle da doença. E o desafio é quantitativo de dose, porque o Butantan ele tem uma capacidade produtiva anual que está em torno de 1.300.000 doses por ano. E tanto é que a gente começou essa estratégia com as doses que foram produzidas em 2025. Porém, para vacinar toda a população brasileira, nós precisaremos de muito mais doses. Então, diante disso, o Ministério da Saúde e o Butantan fez uma aproximação com um laboratório chinês, é um laboratório chamado WuXi, que tem como especialidade produzir em larga escala, tanto é que vários outros laboratórios privados contratualizam esse laboratório para dar escala na produção. Então, houve essa contratualização e esse laboratório ele vai ter, nós temos a expectativa de 30 a 40 milhões de doses disponível a mais ainda este ano, que a gente está prevendo para o segundo semestre, com a possibilidade de, nos próximos anos, poder chegar até 60 milhões de doses por ano. Então, quando a gente tiver acesso a esse grande quantitativo produzido por esse laboratório, nós poderemos dar escala à vacinação e, consequentemente, vacinar faixas maiores da população. A vacina vai ser direcionada para pessoas de 15 a 59 anos, mas conforme nós formos recebendo essas vacinas produzidas, a gente vai começar a vacinação
da faixa etária de 59 anos para baixo, para os mais jovens. Então, é possível que a gente lance estratégias pegando, por exemplo, pessoas num primeiro momento de 50 a 60 anos, depois avançando para uma faixa de 40 a 50 anos, até chegar ao momento em que a gente deu a oportunidade de toda a população de bula, que está recomendado para vacina, ter tido ali a oportunidade de se vacinar. Então, esperamos, com essas vacinas produzidas na China, a gente possa dar escala à nossa vacinação. A vacina é um baita no recurso, agora a gente não pode também, a população não pode se descuidar também, né, Éder? A vacina ela veio como uma estratégia complementar, uma tecnologia complementar. Só que a gente vai, ao vacinar a população, a gente está tirando da lógica da transmissão da doença as pessoas suscetíveis. Só que o vírus ainda vai continuar no ambiente por um tempo, porque tem os mosquitos, né? Porque o vírus também fica entre os mosquitos, o Aedes aegypti. Então, nós não poderemos abrir mão em nenhum momento do combate a esse mosquito. O Ministério da Saúde trouxe novas tecnologias também para combater o mosquito, como, por exemplo, os mosquitos com a bactéria Wolbachia. Só que, mesmo assim, as ferramentas tradicionais, elas funcionam muito. E é importante lembrar, a maior parte dos criadores do mosquito Aedes aegypti está dentro das propriedades, está dentro dos terrenos e das casas. Por isso que é muito importante que a população continue com as medidas de eliminação dos criadores do mosquito, aquela água parada dentro de casa ou dentro do terreno. Isso, a população precisa continuar vigilante para contribuir com o controle da dengue. Essa vacina, ela é em pó? Tem saído em alguns meios de comunicação de que a vacina é em pó. E se ela é em pó, existe alguma peculiaridade na maneira como, por exemplo, ela pode exigir uma temperatura específica? Como que é? A vacina, ela é liofilizada. Então realmente, a apresentação dela é em pó. É como se fosse uma pastilha compacta dentro de um frasquinho de vidro. E aí, na preparação da vacina, é feita a injeção de um líquido dentro do frasco de vidro, onde dilui esse pó, e aí a vacina fica pronta para aplicar nas pessoas. Mas isso não é nenhuma novidade. Assim, boa parte das vacinas, elas são nessa apresentação em pó, são liofilizadas, como, por exemplo, a vacina do sarampo é assim, a vacina da febre amarela é assim. Então, assim, vacinas é muito comum estar nessa apresentação. Mas ela é armazenada de 2 a 8 graus Celsius. Isso quer dizer que qualquer município brasileiro tem condições de armazenar essa vacina, porque ela não exige um ultra freezer ou uma temperatura muito específica. Normalmente todas as vacinas do programa de imunização são armazenadas de 2 a 8, essa também e consequentemente qualquer município brasileiro estaria com condições de recebê-la. Perfeito, então nós conversamos com o diretor do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, Éder Gatti. Agradeço pela disponibilidade, acho que foi bem importante para a gente tirar todas as nossas dúvidas, né? Grande novidade. Perfeito, eu que agradeço, muito obrigado e bom dia a todos. Bom dia. 11 horas mais 23 minutos, olha, a Prefeitura de Hortolândia informando que a cidade voltará em breve a ter um importante espaço artístico-cultural, porque a segunda etapa da obra de reforma do Centro de Educação Musical Municipal Maestro Ronaldo Dias de Almeida, executada pela Prefeitura, já está praticamente concluída. De acordo com a Secretaria de Cultura, a empresa contratada finaliza os serviços de instalação elétrica e do quadro de força nesse mês agora, viu? Em paralelo, o centro já iniciou a mudança para o prédio reformado. Durante a obra, o centro realizou as atividades e ensaios temporariamente em um espaço na Unidade Cultural Arlindo Zatti, no Jardim Amanda. Bacana, viu? Bacana. Legal. Que essa segunda etapa vai ser concluída em março, mas daqui a pouquinho aí o Centro Cultural, Centro de Educação Musical Municipal Maestro Ronaldo Dias de Almeida, vai ser entregue de volta à população. E olha só, aposentados e pensionistas do INSS não precisam trocar o documento de identidade nesse momento para manter o benefício, mas será necessário, o INSS vai passar a exigir a nova identidade de aposentados, que é a conhecida CIN, né? Já tem. Você já tem? Eu também já tenho. Mas a adoção da carteira de identidade nacional vai ocorrer de forma gradual e
só vai passar a ser obrigatório para todos os segurados a partir do dia 1 de janeiro de 2028. Então ainda temos aí 2 anos. A exigência já está em vigor apenas para os novos pedidos de benefício. Desde 21 de novembro de 2025, o INSS então passou a cobrar o cadastro biométrico para solicitações de aposentadoria, pensão, benefício de prestação continuada, e a identificação pode ser feita por meio da CIN, que é a Carteira Nacional de Habilitação, ou da CNH, no caso, o título de eleitor, desde que o documento tenha uma biometria válida integrada aí às bases do governo federal. Para quem já recebe o benefício, os documentos atuais eles seguem válidos, não vai haver aí nenhuma suspensão automática de pagamentos. O INSS informa que eventual bloqueio só pode ocorrer depois de uma notificação prévia ao segurado, e caso a regularização não seja feita, aí sim eles podem cancelar. Então, se não for feita dentro desse prazo. A mudança mais significativa sim está prevista então para o dia 1 de janeiro de 2028, quando aí sim a carteira de identidade nacional passará a ser o único documento biométrico aceito pelo INSS para qualquer procedimento, incluindo prova de vida, atualização cadastral e manutenção de benefícios. E a Prefeitura de Sorocaba está abrindo inscrições para o programa Banco de Materiais Solidário. É importante você fazer, você ficar atento a esses prazos todos. A iniciativa é regulamentada por uma lei municipal e o decreto tem por objetivo reaproveitar as sobras de materiais de construção civil em benefício da população por meio de armazenamento e redistribuição desses equipamentos. O processo para solicitar o recebimento de materiais de construção para este primeiro lote de doações que será de 10 latas de 18 litros de tinta acrílica. Olha só, é um material que sobra numa construção, você usa para outras pessoas. Dúvidas podem ser esclarecidas por meio de telefones, também do WhatsApp, mas você pode acessar o portal da Prefeitura, sorocaba.sp.gov.br, e você terá todas as informações sobre o programa de Banco de Materiais Solidário. É muito importante, não deixe de participar. E a capital da Groenlândia enfrentou uma noite de paralisia total no último sábado. Um apagão inesperado deixou a cidade às escuras, forçando residentes a recorrerem a velas, lanternas, enquanto o governo local tenta conter especulações sobre a fragilidade da estrutura da ilha, da infraestrutura da ilha. O cenário foi de isolamento. Nas principais vias da capital, a única iluminação visível vinha dos faróis, dos carros, dos veículos que se arriscavam pelas estradas geladas. Nas áreas residenciais, o silêncio foi interrompido apenas pelo movimento de vizinhos que, sem energia, ocupavam assim varandas e áreas comuns para trocar informações. A empresa pública responsável pelo fornecimento de energia e água na Groenlândia confirmou o incidente, mas manteve a cautela. Em nota oficial, a companhia classificou o episódio como um acidente técnico e informou que equipes trabalharam durante toda a madrugada para acionar sistemas de reserva. Detalhes específicos sobre a falha, no entanto, não foram divulgadas até hoje. 11h28, a Prefeitura de Sumaré está dizendo aqui que a partir desta semana o atendimento do trailer do Cadastro Único, o CAD Único, a região da área Cura, vai ser levado para lá com o objetivo de ampliar o acesso da população aos serviços sociais e facilitar a atualização e cadastramento de famílias em situação de vulnerabilidade. Hoje e amanhã o atendimento será realizado na Praça do Ipiranga, localizada na Praça Wanderson Salvador Faria, na rua 21, sem número, no Jardim Ipiranga. Já na quarta e quinta-feira, o trailer estará na Praça Bom Retiro, situado na rua Lise de Lara Lopes Nis, sem número, no Jardim Bom Retiro. Não deixe de participar, de se inscrever para as atividades do CAD Único. 11h29, Nath. Agora sim, quero fazer um convite para você que acompanhou o Manhã Bandeirantes. Quero que você acompanhe também o Band Mulher. À 1h30 da tarde teremos muitos assuntos interessantes. Vamos ter dança, vamos trazer assuntos de saúde pública. Então eu espero vocês, o convite está feito. 1h30 da tarde hoje com o retorno de Larissa Lopes das férias. Ah, voltou depois de 2 meses? Depois de 2 meses ela retorno. Ela voltou! E você, 10 para 7 da noite... Junto com o Walter Sena começa apresentando lá o Band Cidade, depois a gente chega ali por volta de 7h10, 7h15 com o noticiário esportivo, que está cheio hoje. Você vai saber de todas as informações do esporte daqui a pouco na nossa área, com a apresentação do Carlos Henrique, o CH, mas à noite a gente dá uma pitadinha também, um pitaquinho, já que a Ponte Preta jogou e empatou, continua sem vencer, e o Guarani joga hoje contra a Portuguesa às 8 da noite no Canindé. Boa. Vambora? Vambora, amanhã a gente volta às 10 horas da manhã. Até amanhã, um beijo a todos. Até amanhã.
Manhã Bandeirante.